Bom, vamos lá. A gente, dentro do laboratório de automação topográfica, o LAVAT, a gente tem hoje a geodética GD2i, certo? Que é uma estação total, que é disponibilizada hoje aqui no estado de Pernambuco pela CPE, e com todo o formato de arquivo de estações totais, elas, cada padrão, cada empresa tem o seu formato específico. A gente criou aqui um mecanismo da gente poder facilitar exatamente a conversão desse dado, o ponto RAW, para um formato que é possível a gente processar em softwares de topografia, como Topograph, como o TopoEVN, o Posição. Então, existe uma série de softwares disponíveis para processamento GPE, processamento topográfico, que necessitam exatamente de um passo anterior para poder chegar nesse formato que possa ser lido e processado no software topografia. Então, sabendo disso, a gente vai hoje usar um arquivo da Geodetic e vai exatamente nesse arquivo da Geodetic transformar ele em um formato que possa ser lido pelo software de processamento, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos lá abrir o software. Vamos abrir agora o NTS, que é o software aqui disponibilizado pela CPE, NTS, NTS. Então, o NTS, a versão que eu tenho é o NTS 330, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o dado, né? Então, a gente vem aqui raw.data, e a gente vai abrir o arquivo. Vamos lá na pasta que eu salvei, certo? Deixa eu ir aqui na pasta download raw. Então, lá eu baixei da estação um arquivo raw. Aqui que eu vou fazer? Vou pegar esse arquivo RAW fundagem e vou abrir ele aqui, ó. Pronto. Ele está aberto aqui. Então, o RAW é apenas para a gente converter ele para um formato que possa ser aberto no Notepad. Porque quando ele gera um arquivo, ele gera com um pequeno resíduo na parte inferior e na parte superior de cada linha do registro da leitura das observações. Então, o que a gente tem que fazer? Então, lá no Notepad, ele tem uma possibilidade de a gente fazer umas edições que nesse software aqui não é possível. Então, a gente vai aqui, Filer, salvar, certo? Aí eu vou salvar ele aqui como RAW 1, certo? E vou salvar ele aqui, RAW 1, tá certo? Então, salvar, pronto. Ele vai estar lá, arquivado lá. Aí, agora eu vou pegar o Notepad. Vou lá no Notepad. Então, vou abrir lá o Notepad. Isso aqui é um arquivo que já tinha. Vou abrir. RAW1, certo? Olha lá. Então, o que acontece? Ele gera aqui esse STX aqui, ó, tanto na parte superior como na parte inferior como na parte superior da linha, né? E ele tem aqui também esses 4 algarismos aqui que também não tem função na interpretação do processamento do dado pela estação. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que eliminar isso aqui. Então, dentro do Notepad, tem, como é um programa de programação, tem uma série de recursos que facilitam, como também isso que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer também no VS Code, né? Certo? Que tem vários recursos de programação que é interessante. O Notepad é um software leve e fácil, né? Então vamos lá. Pega, então, exemplo, exatamente vai selecionar, apertar o Alt e vai puxar aqui para vai selecionar aqui novamente, vai apertar o Alt e vai selecionar a coluna aqui, ó, e dar um Delete. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Só que começando dessa parte aqui, ó. Então a gente vai apertar o Alt e vai selecionar isso aqui, ó, e vai descer aqui, ó. Ok, Delete. Pronto. Agora o arquivo está próprio para poder ser baixado. Então a gente vem agora aqui em arquivo, certo? E vai salvar como? Vamos salvar ele como txt, né? Então vou chamar ele aqui de
RAW 1, certo? Vou salvar ele de RAW 1, já está salvo lá que eu fiz, certo? E pronto. Aí agora a gente vai, por exemplo, no software que temos lá no laboratório e vamos importar isso para um processamento ou um desenho sem processar ainda, por exemplo. Então vou lá no AutoCAD, lá no TopoCAD, certo? Vou abrir ele aqui, ó. Vou abrir um arquivo. Aí o que eu venho? Eu venho aqui deixa ele abrir, continuar de abrir. Eu venho aqui, ó, e vou, por exemplo, no TopoCAD ou qualquer outro software de processamento, eu vou no TopoCAD mais simplesinho, só pra gente ver aqui a importação dele, que ele sai corretamente, ó. Então deixa eu importar aqui. Deixa eu só adaptar aqui, certo? Vou mostrar aqui a vocês no... Então eu venho aqui no TopoCAD, que é o mesmo que é instalado. Vou leitura de pontos. Certo? Aí eu venho aqui, ó, importar. Aí vou aqui em Geodetic e vou escolher a opção Geodetic GD2, certo? Medições, certo? Aí vou pegar o arquivo, certo? Esse aqui, teste, foi a exportação. E vou abrir ele, ó. Olha lá. Aí agora ele está exatamente todos os formatos aqui dos arquivos que foram já convertidos, né, em colunas e isso também pode ser feito no topográfico, no MemoCAD, certo? Então estou mostrando aqui no TopoCAD. Aí, se eu quiser desenhar para ter uma noção, claro que aqui não está georreferenciado, tem que fazer exatamente o detalhamento do processamento, mas eu venho aqui, ó, importar ou desenhar. Ele pede para gerar um arquivo relacionado ao desenho, né, com o arquivo CSV, vou botar aqui um 3 só para ele vai gerar, porque eu já tinha um arquivo com 3, ele vai fazer o desenho aqui, ó. Olha lá. Então isso aqui, ó, é exatamente a estação que o arquivo falava, estação 6. Então aqui eu tenho os pontos irradiados, né? Então, configurando lá no processamento as informações, vocês vão ter exatamente esse arquivo. Isso é no TopoCAD. Você pode, qualquer outro software, fazer a mesma coisa. Vamos lá. Vou fechar aqui, vou fechar o AutoCAD aqui. Por exemplo, se eu quisesse num outro software, por exemplo, o TopEVN, né, que hoje chama-se posição. Então posso vir aqui, vou abrir um novo, né, certo? Vou fechar isso aqui. E eu posso também fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui, ó, arquivo, coletores, por exemplo, ler arquivo. Aí, ó, eu vou aqui GTS 320, vou ler arquivo e vou agora atrás do arquivo RAW, que exatamente é o arquivo TXT3. Olha lá, olha lá. Tá vendo que ele importa normalmente. Então, isso pode ser salvo em TXT ou M21, certo? Que são arquivos formato que a Geodetic ela reconhece e que também os softwares de processamento reconhecem. Então, aqui eu tenho exatamente as leituras aí das estações, certo? Então, interessante aí para vocês aí. Então, vamos aí. Boa prova aí, sucesso!